Paz e graça, queridos, vamos adorar o Eterno. Ouvidos, pastor divino, nós queremos te louvar. Teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao bendito do pecado, ser dele fazem ver. Somos pobres enganados, assim tua voz ouvir. Aos enfermos, vigilante acudir. Aos enfermos, vigilante acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o teu poderio, regaça o teu pastor. Dá-lhes pasto, de celeste e doce amor. Dá-lhes pasto, de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o povo, só humilde petição. Enche o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos, tua afagável proteção. Cantaremos, tua afagável proteção. Aleluia, glória a Deus. Ouvimos Pastor Divino, cantor cristão. É muito bom te lembrar esses momentos. Cantor cristão é como a harpa cristã, são hinos abençoados, queridos, são hinos divinos, são hinos que vêm trazer várias ponderações na sua vida. Queridos, hoje nós vamos falar sobre não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência quer dizer desejo desordenado, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A primeira coisa que nós devemos fazer uma diferença é o mundo cosmo, o mundo, a estrutura física. Porque você vai ver lá em João 3,16, Jesus dizendo, porque Deus amou o mundo, a palavra de Deus dizendo melhor, porque Deus amou muito da maneira que Deus o Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Continuando. Então, existe dois mundos a qual a Bíblia se refere. O mundo físico estratosférico, o mundo global, né, a sua estrutura, e o sistema do mundo. Aqui a Bíblia está falando sobre o sistema do mundo. A Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Como a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho,
se refere ao sistema caído, o sistema que foi desconfigurado pelo pecado da raça humana. Mas o que nós podemos observar, queridos, é que muitas pessoas têm amado o mundo. Muitas pessoas têm amado o mundo. Eu estava vendo uma música de uma cantora que falava o seguinte: para você nascer, para você viver, você tem que morrer para Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Embora hoje em dia as pessoas elas preferem uma mensagem de acalenta a sua alma, que venha apenas acalentar suas almas. Uma mensagem que venha arrefecer, né, o seu ego. E o Evangelho não é para isso. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos, ou seja, primeiro dos judeus, depois nós. Então o Evangelho é o poder de Deus. Então, é interessante que o pastor Paulo fala o seguinte, que o Evangelho não consiste em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas espírito e poder. O Evangelho é o poder de Deus. Isso não significa dizer que você vai gritar, que você vai falar forte e tal, nada disso. Pode ser sua característica pessoal, né? Mas o Evangelho é o poder de Deus. Eu falo aqui uma frase ontem, é o seguinte: a intimidade traz santidade, e a santidade traz autoridade. A intimidade requer oração, palavra, busca com Deus, momentos com Deus, como diz o outro, a sós com Deus. E o que ocorre? Vai trazer o quê? Vai trazer intimidade. A intimidade traz o quê? Santidade. A santidade traz autoridade. E você não se dobra diante das coisas do mundo. Então, queridos, não é o mesmo mundo, nem que o mundo há. Porque, queridos, o mundo jaz do maligno. A partir do momento quando você vê lá em Apocalipse, em Gênesis, que o homem ele peca, né? O mundo ele cai, o mundo ele se desconfigura. O mundo ele se desconfigura. E aí entra o plano de salvação para erguer a raça humana, erguer, né, o plano através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que é que tem no mundo, pastor? Pois é, porque todo mundo passa. A concupiscência da carne, os desejos da carne. Gálatas vai falar o seguinte: não comprar os desejos da carne. Porque a carne, queridos, é insaciável. A carne é insaciável. E, sobretudo, o cristão não pode estar cumprindo o desejo da carne. Tem que estar aqui mortificando a carne. Mortificando os seus desejos, os seus desejos, digamos assim, desejos pecaminosos, né? Desejos pecaminosos, desejos de vingança, desejos de ira, desejos de perversão, toda sorte de desejo. Enfim, desejos de ingerir algo ilícito, né? Muito bem. Não é o mesmo mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É interessante que a Bíblia é muito cheia de silogismo. O que é silogismo? Uma condição que proporciona a outra condição. Sim e então. Isso foi uma ferramenta criada pelos filósofos. Filhinhos, e já a última, digamos aqui, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, né? A pessoa olha, poxa, rapaz. E a concupiscência da carne, os desejos da carne, né? Aí o que você fala? Aí você olha assim, por exemplo, poxa, rapaz, fulano de tal tá com um Bugatti. O Bugatti é o carro mais rico, o carro mais caro do mundo. Uns 10, 20 milhões de reais. Ou mais nessa faixa. Poxa, rapaz, fulano de tal tá com uma mansão de 500 milhões, 1 bilhão de dólares. Uma mansão. Onde tiver esses artistas, esses atores de Hollywood, grandes empresários, enfim. A concupiscência dos olhos. Poxa, eu queria ter isso. Mas isso, queridos, não significa nada para você ser feliz. Você pode ser feliz com aquilo que você é, com aquilo que você tem.
Com aquilo que você é e com aquilo que você tem, você pode ser feliz. Não significa que para você ser feliz você tem que ter um Bugatti, uma Ferrari, uma Lamborghini dentro da sua garagem, né? Ou você ter uma mansão, nada disso. A felicidade é interna. Já falei aqui que muitos desses homens, eles têm inveja do porteiro da sua mansão, do zelador do seu jardim. Por quê? Porque a felicidade é estado de espírito. Felicidade não tem nada a ver com aquilo que eu tenho. A felicidade tem tudo a ver com o que eu sou. Você vai ver grandes homens aí na história da humanidade, pessoas que tinham tudo, né, e acabaram com sua vida. Pessoas como, dentre tantos outros relevantes, como Michael Jackson, como Whitney Houston, e dentre tantos outros aqui que nos falha a memória. Mas o que ocorre? A verdade é que não é o mesmo mundo, porque o mundo passa, querido. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o desejo dos olhos é aquilo que você tem, não somente aquilo que é pérfido e sórdido, mas aquilo que não é para você, né? Queridos, não tem condição de a pessoa ter um Bugatti no Brasil. Não, não é isso que Deus quer para você. Não, não é isso. Já falei aqui que tem oração que Deus não ouve. Você vai ver lá em Tiago, né? Pede, pede mal. E quando pede, pede para os vossos próprios deleites. Eu vou querer um aviãozinho, um jatinho, né? Um irmão. Para que um jatinho, queridos? Para que um jatinho, né? Então, são soberba da vida, concupiscência dos olhos. Não é do Pai, mas do mundo. Não é do Pai, mas do mundo. E você sabe que o mundo já é no maligno. Quando alguém fala que o diabo está no controle, em parte sim, em parte sim, em parte não. O diabo está no controle porque o mundo já é no maligno. Só que a igreja recebeu a autoridade para desfazer a obra do diabo, né? Ah, pastor, mas o lugar está assim assado. Por quê? Porque a igreja não está lá. Aonde a igreja está, se estabelece a paz, se estabelece a ordem, se resgata a paz e a ordem. Por quê? Porque o mundo já é do maligno. Por exemplo, tem países que não querem saber de Jesus. Já falei aqui para vocês, é um direito deles. Agora você vai ver o que ocorre nesses países, né? Por quê? Porque eles não querem deixar Jesus entrar no seu coração. Então, Jesus tem um versículo, Apocalipse 3:20 fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, a porta do coração do homem tem uma maçaneta que fica para o lado de dentro, não para o lado de fora. Muito bem. Continuando. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como sujeito, ele conquista as coisas, né? Ele se acha a última Coca-Cola do deserto, né? Poxa, eu consegui, eu sou tal, né? Pensa que não precisa de Deus, pensa que não precisa dos outros, pensa que não precisa mais de nada. Então, isso passa, queridos. Isso passa. Isso passa. Quantas pessoas aí, né, que eram, mas não era mais, né? Você vai ver, por exemplo, Maradona recentemente deixou-nos, né? E, como se dizer, foi um jogador brilhante, um jogador que conquistou tudo que deveria conquistar, né, em termos de admiração, respeito. Foi um jogador fora do normal, é um expertíssimo, né? Está aí, chegou à beira da perfeição naquilo que fazia, com, entre aspas, honras e glórias humanas. E só que Maradona não se vê mais. Falei o caso aqui também do próprio Michael Jackson, né? E dentre tantos outros relevantes. Joshua Wesley vai dizer o seguinte: que um homem tem um vazio do tamanho de Deus. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. Tem um ator também que ele fazia Coringa, fez Coringa. O ator era fenomenal, um dos queridinhos de Hollywood.
Mas ele tinha um vazio tão grande dentro dele. Tinha fama, tinha sucesso, tinha dinheiro, era considerado um homem belo, mas ele não quis mais viver. Ele tinha um vazio muito grande na sua alma que só quem poderia preencher é Jesus. E ele acabou dando cabo da sua própria vida. Por quê? Porque Joyce falou o seguinte: o homem tem um vazio que só Deus pode preencher. Né? O buraco do homem é do tamanho de Deus. Por isso que você vai ver esses ricos, bilionários, né? Rapaz, você pensa que o cara tem tudo, mas o cara começa a se desgraçar a sua vida, começa a viver uma vida dissoluta, precária, né? E você fala, meu Deus do céu, como é que um homem chega a um nível desse? Como é que uma mulher chega a um nível desse? Pois é, chega a um nível desse porque não quer se submeter à palavra de Deus. Muito bem. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, aquele que faz a vontade de Jesus permanece para sempre. Nós que fazemos a vontade de Deus, nós vamos permanecer para sempre. Nós que fazemos a vontade de Deus, vamos permanecer para sempre. Sabe por quê? Porque Deus, ele vela a sua palavra para cumprir. Quem o negar, Deus negará. Quem o honrar, Deus honrará. E aquele que fazer a vontade de Deus, queridos, vai viver para sempre. Qual a vontade de Deus, pastor? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É por isso que nós não devemos, como diz lá em Romanos capítulo 2, nos conformar com esse mundo. O que é a forma? Por exemplo, essa água, aqui tem uma água. Essa água ela toma a forma do copo. A água toma a forma de qualquer ambiente que ela é. Mas se eu coloco aqui uma caneta, não tem como entrar. Ele não tomou a forma do copo. E tem muitos crentes que são água. Seja, dá até uma pregação, seja um crente caneta. Aleluia. Então, veja bem. Muitos crentes tomam a forma do mundo. Muitos crentes tomam a forma do mundo. Mas não querem tomar a forma, não querem formatar o mundo. Queridos, nós somos influenciadores. Esse negócio que está aí, influenciador digital, queridos, quem inventou isso foi a palavra, foi o próprio Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, seja sal, seja luz, influencie. Quem tem que dar as cartas são vocês, a direção são vocês. E pelo contrário, o que eu vejo são crentes sendo modelados pelo mundo, são crentes que estão sendo formatados pelo mundo, reconfigurados pelo mundo. Né? Crentes que são, e pior, muitas das vezes você se torna inimigo dessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas querem estar no seu bel prazer. As pessoas elas querem ficar no seu bel prazer. As pessoas elas querem não ter a certeza da salvação, mas ter a certeza de que está fazendo algo supérfluo, fútil, inútil muitas das vezes. Queridos, não falo das suas idiosincrasias, todo mundo tem suas idiosincrasias, mas em detrimento daquilo que é de Deus e não é de Deus, escolha a vontade de Deus. Escolha fazer a vontade de Deus, porque o mundo passa e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quando eu falo aqui, queridos, eu falo começando para mim mesmo. Falo também, queridos, para o seu bem. Queridos, eu amo a igreja do Senhor, meus amados irmãos. Eu estou aqui para promover o bem da igreja do Senhor. As ferramentas que Deus me deu, a capacidade que Deus me deu, é para promover o bem da igreja do Senhor. Não é apenas para poder destilar, não, eu vou destilar conhecimento, vou destilar teologia, eu vou destilar. Nada disso, queridos. Nada disso. Eu fui muito bem orientado, tive uma boa orientação, né? Esta é a razão porque, mas se diz, eu gosto de ser um servo, eu gosto de ser um cooperador do reino, né? Onde eu chego, eu gosto de ser um cooperador do reino.
Eu não gosto de ser uma pessoa que venha trazer, né, algo que não seja a paz, que não seja o amor, que não seja o perdão, que não seja a graça de Deus. Eu apenas gosto de trazer aquilo que Deus manda trazer no meio da igreja. Eu gosto de estabelecer o reino de Deus, gosto de estabelecer através da minha vida como vaso, instrumento, ferramenta, canal nas mãos de Deus e fazer que o nome do Senhor venha ser glorificado. Quando eu vou em um lugar, não quero chamar atenção para mim, não, nem chamar atenção, né, para que eu venha ter oportunidade, nada disso. É um produto da minha da minha ferramenta, daquilo que Deus me usa quando as pessoas me dão oportunidade, quando as pessoas me chamam. Mas eu quero ser um simples servo e nada mais, e fazer a vontade de Deus, né? Por isso que nós estamos fazendo essa questão de dizer para vocês: faça o melhor para Deus. Você precisa mudar o seu ambiente. Como é que você muda o ambiente, pastor? Fazendo declarações. Você precisa mudar o seu ambiente. Como é que você muda o mundo? Fazendo declarações. Queridos, o mundo, né? Porque Deus amou o mundo da maneira. Você vai ganhar o mundo. Tem um ditado que diz o seguinte: mude a sua mente e você mudará o mundo. Qual? Mas, pastor, isso é impossível. Pois é. Mas o mundo que se fala aqui é o mundo que você vive, né? Ao seu redor, ao seu derredor. Ao seu redor e ao seu derredor, né? Ao seu derredor, ao seu derredor. Estava vendo uma live ontem de pastor Gideon com pastor Ismael Miranda, dois grandes homens de Deus, né? E falando sobre a questão da pandemia, e as pessoas estão na caverna. E um insight ali muito forte que o pastor Gideon falou foi a questão que os homens de Deus eles passam para a caverna e precisam ser reconfigurados por Deus para que possa ser mais forte. E a pergunta é: qual é a caverna que você está? Qual é a caverna que você está? Né? Então a caverna ela representa o mundo que nós estamos vivendo hoje. Queridos, hoje nós estamos vai fazer um ano da pandemia na Bahia. Em alguns lugares do Brasil começou um pouco antes, onde decretou oficialmente a chegada do vírus na Bahia. Então foi o dia 20 de março, né? Hoje nós estamos 13 de março. De lá para cá, queridos, muitas coisas aconteceram. O mundo mudou de ponta cabeça. Uma hora dessa estava naquela iminência do vírus, aquela coisa toda, e o vírus está fazendo realmente um arraso aí, está levando pessoas à torta e à direita. Né? Ontem mesmo, né, por 3 dias seguidos, o Brasil teve, infelizmente, a triste marca de chegar a 2.000 óbitos por dia, 2.000 óbitos por dia, né? Infelizmente. Então, só na Bahia são mais de 12.000 óbitos. Mais de 12.000 óbitos só na Bahia. Isso significa dizer que só na Bahia, morreu de um ano para cá 12.000 pessoas decorrente desse vírus. Letal, fatal, terrível. E fora os outros que foram contaminados e ficaram com sequelas. Então o mundo ele está na prensa. O mundo está na prensa. E o que é que nos cabe? Orar. O que é que nos cabe? Declarar, fazer declarações, colocar sempre a palavra de Deus na ponta da nossa língua, né? Mudar o ambiente, colocar a palavra de Deus sempre em nossas línguas, para que possamos fazer algo diferente no mundo que nos cerca, né? Para que possamos ser a esperança desse mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Muito bem. Então, queridos, o que nos resta é apenas isso. O que nos resta é declararmos a palavra de Deus, proclamarmos a palavra de Deus, para que as pessoas venham ser mudadas, mudar a situação, mudar o ambiente. Tenho aprendido muito isso, mudar a situação, mudar o ambiente. Profetize, declare, decrete. Profetize, declare, decrete. Profetize, quer profetizar você, declarar a palavra de Deus. Aonde tem caos vai se tornar, vai ter ordem, vai ter paz. Aonde a guerra vai ter paz.
Onde há confusão, vai ter paz. Onde haverá a doença, enfermidade, vai ter cura, restauração, restituição. Então você precisa declarar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Deixa a sua voz sair, ecoar sua voz para abençoar a vida das pessoas. Deixe sua voz sair, ecoar sua voz, verbalize, profetize, declare, decrete. É chegado o reino de Deus, nos lugares que você vai estar. Então, queridos, é o que nós estamos vivendo. É o período que nós estamos vivendo. Você do Instagram, você do YouTube, é o período que nós estamos vivendo. E a igreja está sendo preparada para o arrebatamento. É aquela 3 características que Deus me deu sobre esse tempo finais. É a medida do pecado, ou seja, a iniquidade e a transgressão aumentou, de sorte que o sacrilégio se tornou normal, e o sacrilégio se divide de 2 formas, a blasfêmia e a profanação. Depois veio o juízo de Deus, porque o povo estava demais. Infelizmente, todas as vezes que Israel pecava, tinha uma praga. Todas as vezes que Israel se fazia algo que não batia, tinha uma praga nos moldes que nós estamos vivendo hoje. Esses mesmos moldes. Só que esse moldes hoje é de proporção global. E o Israel de hoje é a igreja. E a igreja precisa orar, declarar, precisa fazer algo diferente. E nós temos também certeza, queridos, da preparação para a noiva de Cristo. Para a noiva de Cristo. E a mudança de vida, que é metanoia. Preparação para a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Então, para poder subir para o céu, para o arrebatamento da igreja. Porque nós não vamos passar pela grande tribulação, não. Quem é santo, Quem é santo, pastor? Aquele que é santificado por Deus. Quem é santo? Aquele que faz a vontade de Deus. Quem é santo? Aquele que está de acordo com o propósito de Deus, que Deus santifica, queridos. Acabou. Santo não é Frei Galvão, não é Irmã Dulce, que foi santificado pela Igreja Católica, não. Nós somos santos segundo o sangue de Jesus, e nós não vamos passar pela grande tribulação. E está aí as portas, está aí a beira. Ah, pastor, mas eu ouvi fulano de tal, que é um grande pastor, que o senhor até gosta, falou que vai passar. Queridos, é a interpretação dele. Mas fique com isso que eu estou falando, que estou de acordo com a palavra de Deus. Nesse sentido, isso é uma questão de pensamento. A Bíblia dá direito de você pensar desde quando fez a doutrina, mas na minha visão, na visão de grandes homens, na maioria dos maiores homens de Deus, especialistas nessa área, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não, em absoluto. Não, em absoluto. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Não, em absoluto. Mas nós estamos vivendo, queridos, o momento, o início das dores. O início das dores. O início das dores. E nós devemos fazer, queridos, declarações poderosas, mudar o nosso ambiente. Nós devemos ser pessoas ao qual Deus venha se orgulhar, assim como o pai se orgulha do filho. Porque o reino de Deus está conosco, queridos. O reino de Deus está conosco. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus começa aqui conosco. Então vai fazer um ano de vidas ceifadas por esse vírus. No Brasil está chegando aí a 280 milhões de mortos. No mundo fala-se 3,5 milhões de mortos. Fora as pessoas que ficaram com sequelas. Então nós devemos declarar a palavra de Deus, entrar, ter intimidade com Deus. Lembre-se que intimidade traz santidade, e santidade traz autoridade. Porque Daniel, queridos, não se dobrou diante da estátua, porque ele tinha intimidade, santidade e autoridade. Porque Sadraque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo e não questionou, porque ele tinha intimidade, santidade e autoridade. Porque Moisés preferiu andar nos caminhos do Senhor do que os privilégios do Egito, porque ele tinha intimidade, santidade e autoridade, queridos. Então, intimidade, santidade, autoridade.
A intimidade leva à autoridade. E a autoridade leva à santidade. Vai ser o tema dessa mensagem. A intimidade leva à autoridade. E a autoridade leva à santidade. Porque quando você se enche, queridos, quando você se enche do Espírito, né, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Né? Aí você vê grandes homens de Deus, queridos, grandes homens de Deus. Por exemplo, tem o Philip Blay, né? Blay é um pastor que ele está aí saindo nas ruas, profetizando, declarando o reino de Deus. Ah, pastor, eu não concordo. Concordo de você ou não, ele está fazendo o que é certo. Ele está denunciando o pecado. Não está denunciando pessoas, está denunciando o pecado. Né? Ele está denunciando o pecado. É diferente de você sair daí denunciando as pessoas. Né? Nós, por exemplo, partiu para a glória, depois de um grande legado, pastor Luiz Palau, um dos grandes homens de Deus, evangelista, televangelista, homem que pregou o evangelho. Então, queridos, o reino de Deus é assim. Então, Deus tem os seus soldados, Deus tem os seus homens, né, os seus generais para dar direção ao corpo de Cristo, né, ao reino de Deus, à noiva do Cordeiro, à igreja que vai morar no céu. Então, queridos, busque a intimidade com Deus. Porque a intimidade traz santidade, e a santidade traz autoridade. A intimidade começa na sua casa, queridos, não começa na igreja, não. A intimidade com o Senhor começa na sua casa, no seu quarto, na sua família, né? Não adianta fazer caras e bocas na igreja se você não tem intimidade dentro da sua casa, do seu quarto, no seu lar, né? Quantas pessoas vão para a igreja, mas é uma farsa. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas é apenas só tem caras e bocas. E a verdade, a transformação começa dentro do seu lar. Primeiro começa dentro de você. Depois você irradia seu lar. Depois foi para a igreja. E tem muitos cristãos assim. Eu dou testemunho. Tem muitos cristãos assim. Mas tem muitos cristãos que não andam segundo os preceitos de Deus. São cristãos carnais, cristãos que vivem na carne, cristãos que preferem o mundo do dever da igreja, né, dos preceitos da lei do Senhor. E só que ele tem aquela performance na igreja, mas só que de Deus ninguém engana, querido. Eu vou enganar Deus? Não. Eu, pastor, você vai enganar Deus ao dedinho em absoluto. Deus conhece tudo, queridos. Mas tem gente que quer viver assim, mas não tem problema não, como diz um pastor amigo meu. Vai ficar aí para grande tribulação, né? Para ver o que ele vai fazer. Deus abençoe você do YouTube, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Busque a intimidade com Deus.